Olá. Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos chegando. Tô só abrindo aqui meu roteirinho de hoje. Hoje nós vamos falar sobre alguns mitos acerca da fotobiomodulação no parto, pós-parto. Oi, Elisa, oi, Ana, boa noite. Tudo bem com vocês? Já se inscreveram na aula do dia 4? Só um minutinho, gente. Vou dando um tempinho aí pra vocês irem entrando. Só tô abrindo o roteirozinho que eu fiz aqui. Tá bom? Vou fechar aqui pra não ficar pitando também. Bom, vamos lá, vamos começar. Gente, boa noite. Boa noite pra quem tá junto comigo aí todas as lives, né? Ou quase todas. Muito bom rever vocês. Quem tá passando aí por acaso, quem tá perdido aí, ou que tá vindo aqui pela primeira vez, todos os dias durante a semana, às 21 horas, nós estamos aqui nas lives das 21 horas, né? Já vou batizar ela desse jeito, para conversar um pouquinho sobre esse universo da fotobiomodulação. Nós temos respondido algumas perguntas que são feitas por vocês que me acompanham aqui em um formulário que tem disponível lá no link da minha bio. Então, se você costuma consumir o conteúdo que eu trago aqui, se tem interesse, né, de sugerir algum tema ou de mandar alguma dúvida, alguma pergunta que possa nortear alguma conversa nossa aqui nessa live, é só ir lá na minha bio e preencher esse questionário para a gente se conhecer um pouquinho melhor. E há umas 2 semanas, mais ou menos, a gente tem feito uma maratona de lives aqui para aquecer, né, para um lançamento que vai acontecer no dia 4 de abril da minha próxima turma de laser terapia aplicada à amamentação. Só que antes da abertura dessa turma, nós vamos ter um evento que é gratuito. Então, se você ainda tem dúvidas se vale a pena investir nesse laser, o que é, quer conhecer mais o que é esse recurso, quais as possibilidades que ele traz aí para as consultorias de amamentação, nós vamos ter o evento Marco Zero do Laser em Amamentação, que é justamente para você tirar todas essas dúvidas e conseguir decidir se você quer, se você acha que vale a pena, ou melhor, para você se convencer de uma vez por todas que vale a pena acreditar aí e inserir esse recurso na sua prática clínica, tá? Então é um evento que vai acontecer online, gratuito, vai ser pelo YouTube, mas para você receber o link para participar, tem alguns passos que você precisa fazer que estão descritos num post que tem aqui no meu feed. Então é só vocês entrarem. Na minha bio tem o link da inscrição, mas se além de se inscrever para esse evento gratuito, vocês também quiserem concorrer a uma vaga da minha próxima turma, é só seguir o passo a passo que tem lá nesse post. E, gente, mesmo se vocês já foram meus alunos, quem tá aqui, se inscreve nesse sorteio, pelo menos no sorteio, porque eu tenho certeza que essa turma que eu vou lançar é diferente de tudo que vocês já viram, de tudo que eu já falei. Obviamente, né, que o conteúdo mais importante, ele é sempre retomado, ele é sempre repetido, mas vai ser num formato inédito, com aulas bônus que são surpresas aí, muito legais. E eu já vou adiantar, entre um dos bônus tem um curso inédito, que eu nunca fiz antes e que vai estar lá disponível para quem fizer parte dessa primeira turma aí desse meu novo projeto. Então, mesmo quem já foi aluno, que já usa o laser, vale a pena se inscrever, porque se vocês ganharem essa vaga, ó, vocês vão ganhar muitos outros bônus juntos, tá? Então fica a dica aí para quem quiser, e quem não foi meu aluno ainda e também tem vontade de ser, se inscreve lá para participar com a gente, tá? Lembrando que
a aula do dia 4, ela é gratuita, é só você se inscrever. E o sorteio é de uma vaga para o próximo curso, tá? Para a próxima turma do curso de laser terapia aplicada à amamentação, que começa no dia 13 de abril, tá bom? E, gente, o nosso tema de hoje são mitos e verdades sobre a fotobiomodulação na área de amamentação e de pós-parto de maneira geral. E assim, eu queria muito a participação de vocês, ver o que vocês já ouviram falar, o que vocês mais têm visto nas redes sociais, das possibilidades do uso do laser e o que deixa vocês com a pulguinha atrás da orelha de falar assim, nossa, mas será que o laser faz isso tudo mesmo? Porque o nosso tema de hoje, ele nem seria esse, né? Eu tinha pensado numa outra coisa, mas eu me deparei com um post essa semana que eu fiquei bem intrigada, sabe? Eu falei, gente, eu acho que a gente precisa ter um bate-papo, assim, conversar sobre o que realmente a gente tem embasamento científico que justifique o uso do laser e o que são coisas que a gente acredita, ou pior, que a gente pode até acabar colocando algumas pessoas em risco por acreditar demais, mas ter evidências de menos, tá? Aline, já ia começar por isso. Excelente. Então eu já vou só falar do post que eu vi, já vou pegar o gancho na sua conversa que a gente vai começar por aí. O post que eu vi falava que era o uso do ILIB para amolecer, afinar e dilatar o colo do útero. E aí, gente, eu comecei assim, por quê? Primeiro, eu quero me explicar já, tá? O meu objetivo aqui com essas lives, quando eu trago essas discussões, quando eu faço uns stories, não é assim, dar regra para ninguém, julgar, criticar aleatoriamente, tá? É para trazer para vocês o meu ponto de vista. Eu que estudo esse recurso há muitos anos, que tenho buscado, assim, me aprofundar nele não só na área da amamentação, tá? Eu estudo a fundo esse recurso também na área da fonoaudiologia, então me preocupo muito com a fisiologia e estar por dentro dos trabalhos que saem, né, dos artigos científicos, porque eu acho que esse papel que eu me coloco de ensinar, ele me obriga a estar sempre estudando cada vez mais, a aprender cada vez mais. Então, eu sempre estive aberto, já mudei, já tive opiniões mais radicais em relação a algumas coisas. Outras coisas eu fui reconsiderando, conversando com colegas, ou fui reconsiderando quando artigos novos foram surgindo. Mas algumas coisas, eu acho que, assim, elas precisam ser faladas, né? Eu acho que seria, talvez, muito omisso da minha parte se eu não viesse discutir, porque essas informações, elas nem chegam, eu sigo muito poucas pessoas no Instagram, não é pessoal, é para que eu consiga manter o foco. E essas informações, elas acabam chegando por mim, às vezes, por outras pessoas, ou que já foram alunas, ou que também usam laser, ou que nem me conhecem, mas entendem na minha pessoa, assim, uma credibilidade, né, para dar uma posição sobre determinado assunto. Então é só por isso que eu trago, tá? Então eu falo, quem me conhece sabe que se em algum momento eu tiver que repensar, eu mudar de ideia, sou a primeira a vir aqui fazer outra live e falar assim, gente, esquece tudo que eu falei. Já mudei muito meu discurso em relação a algumas coisas voltadas, por exemplo, para mastite. Já reconsiderei muitas coisas aí que eu acreditava e que a ciência foi evoluindo e foi me mostrando, opa, até aqui dá pra gente ir com segurança. E quando eu vejo um post de ILIB sendo utilizado numa gestante durante o trabalho de parto, com uma promessa de amolecer, afinar e dilatar, gente, eu sou zero da área de parto. Meu negócio é depois que o bebê já tá do lado de fora, né? Óbvio que esse universo, eu sou mãe de duas. Mas assim, eu não entendo da fisiologia, do processo, eu não sou doula, eu não sou enfermeira obstetra, né? Então, assim, tudo que eu tô falando aqui, se alguém quiser me contestar, me ensinar alguma coisa, fiquem à vontade, é pra ser um bate-papo. Mas até o momento, as principais literaturas que nós temos, elas contraindicam o uso do ILIB para gestante. Então, quando eu me deparei com isso, falei, caramba, será que saiu alguma coisa nova e eu tô boiando? E aí eu fui pesquisar e a gente não tem fato novo ainda, assim, relacionado a isso. A gente tem alguns trabalhos, um trabalho, 2, se não me engano,
que foram feitos com uma população de gestantes, mas que ainda assim, depois desses trabalhos, existe uma certa, um certo receio. Não foi uma coisa que a comunidade científica bateu o martelo e falou, não, podemos usar sem risco. Ainda mais durante o trabalho de parto, né? Que eu imagino que eventos fisiológicos estejam ali a todo vapor, bombando. Então eu falei, putz, vamos conversar, né? Num bate-papo mesmo, assim, tranquilo, sobre o que é mito, o que é verdade, o que a gente tem embasamento científico para fazer uma analogia e o que às vezes pode ser viagem da nossa cabeça mesmo, né? E aí eu vou então depois eu vou discutir mais a fundo esse caso, mas eu vou pegar então aqui já a deixa da Aline que eu adorei, fono, colega fono também, me deixam desconfiadas quando falam do laser preventivo. Pois é, como que começou, eu acho, muito dessa história aí do laser preventivo? Primeiro, com a ideia de que o laser aumenta a produção de colágeno. Ele ativa os fibroblastos da pele, do tecido epitelial, e ele consegue potencializar aí a produção de colágeno. Isso é verdade, a gente já tem isso sendo demonstrados aí, principalmente envolvendo tecidos lesionados, tá? A gente tem que sempre ter em mente, primeiro, que o laser, ele age naquele lugar. Lembra lá quando eu falei do mecanismo de ação? Quem não assistiu tem a live salva aí. Eu falei que o laser, ele é a solução procurando um problema, que essa frase ela é bem famosa no meio da fotobiomodulação, porque ele vai agir justamente naquele tecido que esteja precisando de ajuda. Se eu tô 100% aqui em equilíbrio, eu não tenho mecanismos para absorver essa luz ou para transformá-la em energia, porque eu não preciso. Então, a atuação do laser aí em fibroblastos, ela é real, mas ela é muito mais forte quando eu tenho uma quebra nessa homeostase do meu corpo, da minha célula, principalmente se falando do uso do laser vermelho. Existem outros comprimentos de onda que também podem estimular essa produção de colágeno até mais do que o vermelho, tá? O recurso do laser está muito disseminado entre as pessoas. Tudo o laser pode ajudar. Lúcia, a gente vai falar sobre isso também. Então, quando a gente vai nessa afirmação de que o laser é capaz de estimular as células, de melhorar fibroblasto, beleza, ela é verdade. Outro fato verdadeiro, o laser é capaz de prevenir a formação de algumas lesões. Porém, essas lesões, elas consideram, esses trabalhos que consideram isso, a maioria deles foi feito no momento conjunto com o agente agressor. Então, por exemplo, uma pessoa que fica acamada há muito tempo, que começa a ter uma lesão, tem uma lesão inicial ali na pele. Se ela faz o laser, a fotobiomodulação, né, seja o laser, o LED, já tem uma comprovação de que essa lesão ela não evolui. Então, ela previne o agravamento. Nas mucosites orais, né, que são sequelas aí muito graves dos tratamentos de químio, de radioterapia, ele também vem pro mostrar que o laser pode ajudar. Eu me distraí com a pergunta, Rebeca, daqui a pouquinho eu vejo. Então, nas mucosites, né, que são essas lesões orais, o laser também pode auxiliar na prevenção do agravamento ou do aparecimento. Qual que é a grande questão, assim, a linha de raciocínio aqui? Se eu tenho um agente agressor, né, então eu tenho a quimioterapia, eu tenho a radioterapia, que eu já sei que vai trazer algum dano para aquele tecido, eu compenso isso com a fotobiomodulação. Então, eu mordo e assopro, eu mordo e assopro. Né? Então, eu tenho um agente agressor, eu tenho laser ali para compensar. Na lesão, a mesma coisa. Eu tenho ali um estímulo constante, agressor, né? Seja o fato da pessoa estar acamada, e eu tenho um recurso que me ajuda a célula ali, esse tecido, a manter o seu equilíbrio, a essas células trabalharem um pouco melhor. Então, esse raciocínio de que o laser aumenta fibroblastos e que o laser pode prevenir a formação ou agravamento de algumas lesões
ela faz sentido. Inclusive, nós temos uma pesquisa que mostrou que o uso do laser não é assim, a melhor metodologia do mundo, tá, gente? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala, porque existe um trabalho, existe isso. Existir pode existir. Existem coisas muito boas publicadas e existem coisas muito ruins publicadas também. Cabe a gente aí criar um filtro e entender a metodologia, a amostra que foi feita, né? Como foi esse estudo foi desenhado aí, tá? Porque falar tem publicação pode ser uma publicação péssima. Então, nós temos um trabalho que não é a melhor das metodologias, mas que ele mostrou que o laser aplicado lá em puérperas, ele preveniu o aparecimento ou agravamento de fissuras mamárias, tá? E eles separaram um grupo de cesariana, grupo que fez parto normal, e eles chegaram aí nessa conclusão. E aí esse trabalho tem sido muito usado para justificar o laser para prevenção das fissuras. Só que tem duas coisas aqui que eu chamo a atenção para vocês. A primeira é que esse trabalho, assim como os outros que têm mostrado essa ação preventiva do laser, eles foram feitos durante a ação do fator causal. Assim, nesse caso das puérperas, eram puérperas, não gestantes. Então, já tinham bebê mamando. E aí, eu tenho um bebê mamando, que pode machucar, trazer microfissuras para aquele mamilo. Eu tenho a ação do laser ali para recuperar esse tecido. Vai o agentezinho agressor, vem o laser para recuperar esse tecido. Então, a gente tem essa ideia de que ele vai prevenir o agravamento ou o aparecimento das lesões, mas porque ele compensa esses microdanos que estão acontecendo ali, tá? Pensando assim, gente, bem grosseiramente. Então, Paty, é justamente essa pergunta que eu tô respondendo, tá? Nessa questão da prevenção dos traumas. Só que isso é um fato. Então, beleza. Para quem tá chegando agora, o que a gente já concluiu aqui dessa ação do laser para prevenção? Que ele melhora fibroblastos, ok. Ativa fibroblastos, melhora a produção de colágeno, ok. Que quando ele é associado ao agente agressor, ou seja, eu tenho um agente ali que está agredindo aquele tecido, seja quimioterapia, radioterapia nas mucosites, seja um paciente que está acamado ali sempre fazendo pressão, né, no mesma localização, ou seja, o bebê mamando, a gente tem a fotobiomodulação compensando essas microagressões e prevenindo o agravamento ou aparecimento de lesões maiores. Porém, a grande questão aqui, além de, né, apesar de termos essas afirmativas verdadeiras, é que já se sabe que ter uma pele mais resistente no mamilo não é garantia nenhuma de que ele não vá fissurar. A gente tem que entender, gente, que a amamentação ela é uma combinação. É o bebê e a mãe, ou a pessoa, né, que está amamentando. Esse encaixe ali, chave e fechadura, né, que a gente costuma dizer, ele pode acontecer de formas variadíssimas. Eu posso ter ali um mamilo que eu tô fazendo laser, mas ele é super pouco, quis dizer, ficou meio errado, mas que é muito pouco elástico, por exemplo, né, que é muito pouco maleável e na hora que o bebê mamar tem chances de fissurar. Eu posso fazer laser numa mama e ela ser excelente e o bebê nasce com frênulo alterado. Então, o que não dá é a gente usar todo esse raciocínio que é verdade, mas trazer para um contexto que não se aplica, porque se calejar o mamilo fosse suficiente para a gente prevenir fissura mamária, até hoje existia orientação aí do povo passar bucha, passar toalha, e a gente sabe que nada disso funciona mais, pelo contrário, isso pode até piorar o processo, pode lesionar ainda mais a pele. Então não é que a afirmação do laser como agente para aumentar o colágeno ali, ela seja errada. Eu só não acho que isso é suficiente para a gente garantir, e pior, para a gente vender esse serviço como uma garantia de que então a amamentação vai ser bem sucedida. Porque é isso que a gente tem visto por aí. O laser para prevenção das fissuras mamárias aplicados em gestantes, sem a gente nem saber ainda como é esse bebê que vai nascer, como é o sistema motor oral dele, como é a anatomia dele, como vai ser a dinâmica ali dos dois juntos. Então,
Eu, Vanessa, se algum dia eu mudar de ideia, eu venho aqui e conto pra vocês, mas eu, Vanessa, não tenho coragem de vender esse tipo de serviço para uma gestante que me procura. Porque se der ruim depois, e a gente sabe que pode dar ruim, né? Que é muito mais chance de que dê ruim do que de que dê bom, eu não tenho coragem. Eu vou falar o quê pra ela? Ah, pois é, porque o laser não funcionou no seu caso? Ou então, ah, não, porque apesar do laser do seu bebê não rolou, não é compatível, tem uma alteração de freno. Entendem, assim, o que eu quero dizer? Me contem aí, se vocês concordem, se vocês têm experiências, já viram. E aí eu já vi relatos de pessoas falando, não, eu usei o LED, eu usei o laser, e aí meu peito não fissurou. Quantos relatos a gente tem, assim, de pessoas que também amamentaram, não fizeram uso desses recursos e também não tiveram problemas? Né? Então, eu acho que a gente começar a dosar aquilo que eu vendo, aquilo que eu estou propondo, e daquilo ok, a literatura mostra isso, mas isso é compatível com o que eu estou vendendo, com o que eu acredito, com o que, né, a minha área diz. Mas a Flávia perguntou, mas existe algum artigo ou literatura que dê base para usar o laser como prevenção? Para fissura mamária, Flávia, eu estava falando que tem uma pesquisa que foi feita com puérperas, e aí eu vou aproveitar e eu mando ela para vocês, tá? Assim que acabar a live, quando eu tenho o canal aqui do Telegram, então todo mundo pode se inscrever lá, o link tá na bio, assim que terminar a live eu vou colocar esse artigo lá para vocês, tá bom? Então, Flávia, tivemos esse trabalho que foi feito com puérperas, que não é uma qualidade metodológica excelente, mas que foi feito com mulheres que já estavam amamentando. Eles não foram feitos com gestantes, tá? A gente tem trabalhos, por exemplo, para mucosite oral, que mostrou que o uso do laser, ele preveniu o avanço, o agravamento das lesões. Porém, o que eu estou explicando é que para esses dois casos já existiam microlesões ali no tecido e o laser compensava. Então, é uma coisa eu pensar e falar assim, olha, vai ter um agente agressor aqui, e aí um grupo não vai fazer nada para lidar com isso, o outro grupo vai ter o laser para ajudar. Aí no grupo que fez o laser, isso melhorou. Outra coisa é eu fazer um estudo falando assim, olha, eu estou supondo que vai nascer um agente agressor, então eu já vou fazer o laser em todo mundo para que essas pessoas não tenham problema. Entendem a diferença? Então, existe sim artigo que fala da ação preventiva do laser para alguns tipos de lesões, mas temos que ter atenção na hora que a gente lê. Não dá, gente, não é a mesma coisa eu pegar um trabalho que foi feito com puérperas e achar que ele se aplica a gestantes. Uma coisa é eu fazer esse nexo se eu não tenho o mínimo de conhecimento da dinâmica ali da amamentação. Outra coisa é a gente, enquanto consultora, que sabe tudo que envolve o processo de amamentação, uma boa pega, uma mamada efetiva, acreditar que só aumentar o colágeno naquela região seria suficiente para prevenir tantos outros problemas que a gente tem. Sem contar que isso desvia o foco, né? Porque enquanto ela poderia estar se preparando para a amamentação aí, buscando informação, lendo sobre o assunto e tal, ela tá se preparando ali achando que o que ela tá fazendo é suficiente. Não, já tô fazendo laser, não preciso fazer mais nada. Então é isso que eu queria despertar o senso crítico de vocês, tá? Para que vocês pensam, opa, não é a afirmação pura e simples de que o laser aumenta colágeno que está errada, mas ela se aplica a todo esse contexto, ela se aplica ao conhecimento que eu tenho naquela área que eu atuo, tá bom? Então, é só isso que eu queria começar. Então, a Paty perguntou, então, mesmo que a puérpera não tenha lesões mamilares, vale a pena aplicar o laser durante o atendimento? Se ela não tem lesões, eu acho que o efeito vai ser pouco. Pensando em lesão, né? Assim, desculpa, Paty, meu raciocínio ficou confuso. O que eu quero dizer vamos supor que ela está amamentando, ela não tem lesão, mas ela refere uma sensibilidade. A gente observa que o mamilo já tá ali um pouco mais, o tecido um pouco mais, assim, fininho, que já tá, ela reclama que tá um pouco dolorido. Aí sim eu acho que vale a pena, tá? O que eu sou contra é aplicar em gestantes, prometendo que isso vai prevenir o aparecimento de lesões, tá bom? Mas se é na puérpera, se ela já tem alguma queixa, ainda que a lesão não tenha aparecido, aí sim eu acho que vale a pena utilizar, tá bom?
A Ciane colocou, concordo plenamente, que bom, fico feliz. Se não temos lesão de tecido, não vem ao caso. Se não tem lesão, se tá tudo bem, realmente não tem necessidade. Mas se existe uma queixa e existe o agentezinho agressor, poderia ser um recurso. Você colocou ainda, aplicar o laser diferente do que quando você avalia a dupla pode ter um problema na dinâmica e daí ter um início de lesão, você pode aplicar o laser e tentar minimizar esse impacto. Aluna exemplar, gente. Em caso de cândida mamária na gestação, pode fazer? A Carol perguntou. Carol, não é contraindicado laser para gestantes. A contraindicação para o laser seria de aplicação sobre o útero gravídico ou do ILIB para gestantes, tá bom? Então, se em caso de candidíase mamária em gestantes, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas essas indicações, gente, assim, eu sempre falo muito que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, né? Eu não sei qual é a sua formação, Carol, então, assim, eu sempre, para fazer qualquer procedimento diferente em gestantes, eu acho que é muito legal que a gente tenha um aval ou uma ciência da equipe, tá? Porque senão, isso depois, qualquer coisa que apareça ali, vamos supor, não era cândida, era qualquer outra coisa, qualquer outro tipo aparece uma outra lesão, aparece uma lesão herpética, sei lá, qualquer coisa que venha depois, primeira coisa que a pessoa vai falar é tipo, opa, será que não foi aquele laser que ela usou? Tá? Então, a gente sempre é bom ter a anuência ali da equipe, mas pode utilizar, não seria problema. Roger, por mais pessoas sensatas como você na fono e fotobiomodulação. Que legal, obrigada. Também torço. Que bom, obrigada, viu? A Conceição perguntou, no caso da apojadura para aliviar o processo, acha válido o infravermelho? Sim, nós vamos conversar de apojadura aí numa das próximas lives, tá? Continua acompanhando aí. A Ciane, eu tô sem saber falar o nome, se é Ciane ou Ciane, tá? Depois você me ajuda. Posso fazer protocolo para candidíase mamária e ILIB numa sessão? ILIB em gestante eu não recomendo, mas associar os dois não tem problema nenhum, pode fazer, tá bom? A Vanessa, eu tenho tanta... A Lúcia colocou, Vanessa, eu tenho tanta cautela em aplicar, por isso, foi o laser daquela fulana. É isso, tá? Na hora que o bicho pega, se você ajuda, gente, a pessoa é eternamente grata. Mas se tem alguma coisa que sai ali da curva, pode saber que algum problema... A primeira coisinha ali que vai pensar é, será que não foi aquele laser? E aí, se você conhece o recurso que você tem, se você tem domínio da técnica que você está utilizando, você consegue argumentar e você consegue justificar. Não, eu usei porque a literatura fala isso, o protocolo foi esse, eu esperava esse resultado, isso daí que aconteceu não tem nada a ver com o recurso que eu utilizei. Pronto, isso te dá segurança. Agora, se a gente tá usando fora da nossa área, uma coisa que não cabe a nós tratar, e aí o trem ainda dá ruim, aí, gente, o buraco é mais embaixo, né? Então, é só essa cautela mesmo que eu sugiro pra vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, porque eu acho que teve um outro comentário que eu falei, daqui a pouco eu vou conversar disso. Foi justamente falando sobre essa popularização, ou não digo nem popularização, porque popularizar um recurso bom eu acho excelente. O que eu tenho visto, e isso não é só na amamentação, tá, gente? Eu tenho visto essa queixa ali, olha, muito recorrente em várias categorias profissionais. Dentro da fonoaudiologia a gente tem sofrido com isso, já vi coisas assim sendo relatadas na odonto também, na enfermagem também. A gente querer ter um recurso ou ter alguma coisa que seja milagroso. Ou que nos coloque a ponto de oferecer aquilo que ninguém mais oferece. E não é por aí. Não é dessa forma que a gente se destaca no mercado de trabalho, sabe? O que eu faço ninguém mais faz. Mas é o que eu entrego de resultados, independente dos recursos que eu utilizo para isso, são bons o suficiente para que outras pessoas me indiquem. Porque se eu chegar para uma cliente, para uma gestante, e falar assim, não, o que eu estou fazendo para você, ninguém mais faz, que é aplicar o laser para prevenção da fissura, por exemplo, né? Eu tenho certeza, se isso não dá certo, isso deixa de ser o diferencial e isso passa a vir contra vocês. Então, o que eu quero dizer, assim,
é que a gente estava dizendo, né, que a gente tem visto em várias áreas da saúde esse movimento de que o laser ele promete muita coisa ou que ele é milagroso demais. E eu fico muito triste com isso, porque eu acho que a gente tem uma ferramenta excelente nas mãos e a gente coloca isso em descrédito, né? Porque aquilo não adianta, gente. O que é bom para tudo não é bom para nada, né? No sinal, a gente desconfia. Então, quando a gente começa a prometer coisas demais, sem critério nenhum, ou sem nenhum respaldo científico, como eu estava dizendo, a gente começa a falar assim, isso daí é charlatanismo, isso daí, lá vem esse povo falar que o laser resolve tudo de novo. E um dos grandes problemas que eu enfrentei quando eu comecei a utilizar esse recurso dentro da área de amamentação e da área de fonoaudiologia também, foi justamente porque vieram, assim, muitas pessoas juntas depois e que começaram a falar, não, agora todo mundo tem que ter laser, não, agora não dá. Na fonoaudiologia, uma coisa que ficou muito forte é que não dava mais para atender voz sem laser, porque o laser nas emergências vocais, e todo mundo queria usar laser para qualquer coisa em voz. Na amamentação, não, vamos colocar o laser para melhorar todas as nossas dificuldades. E, gente, infelizmente, tem hora que não dá, o limite terapêutico ele chega para muita gente, em muitos casos. Então, não sei se tá fazendo sentido para vocês, espero que sim, mas o que eu queria mais do que falar de mitos e verdades, o que é mentira, porque isso é muito a minha interpretação ou o meu conhecimento. Posso ter pessoas aí excelentes que pensem diferente ou que tenham outras experiências, mas é que acima de tudo seja um uso responsável. Tá? Eu falo isso sempre, assim, o compromisso, o fato da gente estar aqui, olha, 9h32, 9 horas e 33 minutos da noite, e a gente tá aqui conversando, discutindo sobre essas coisas, porque eu me sinto muito responsável em trazer informações pautadas ou alinhadas com aquilo que eu acredito. De falar assim, olha, o laser é muito bom, gente, mas vai com calma. Então, eu tava falando no começo, para quem chegou depois, que o que mais me motivou a fazer uma live como essa foi uma propaganda que me mandaram, um post que me mandaram essa semana sobre o uso do ILIB para ajudar a auxiliar no trabalho de parto, falando que ele pode ajudar na amolecer, afinar e dilatar o colo do útero. E assim, sendo um recurso que a gente nem tem recomendação para se utilizar em gestantes sem critério, pense em outras mulheres lendo isso, ouvindo isso, buscando por isso, porque hoje a informação, gente, é fogo, assim, né? Empolga, porque o negócio espalha com uma velocidade muito grande. Então, essa é o meu compromisso, né? Eu podia estar lá dormindo, descansando, vendo televisão, mas não, a gente precisa conversar, né? A gente precisa levar informações, igual eu falei, alinhadas com aquilo que eu acredito, com o que eu estudo, né? Então, eu jamais teria condições de fazer uma recomendação dessa, por exemplo, tá? Então, esse, para quem entrou depois aí, tô vendo as reações de vocês, foi justamente o que me motivou. Falei que o tema de hoje não seria esse, mas depois que eu comecei a receber muitas dúvidas, Vanessa, isso realmente funciona? Vanessa, realmente serve para isso? Falei, opa, mais um tema aí pra gente conversar, tá? A Carolina perguntou, mastite pode fazer infravermelho para aliviar edema e dor? Carolina, tem nos meus destaques algumas coisas sobre mastite e nós vamos ter uma live também específica sobre isso, tá bom? Então, gente, olha só, alguns mitos aí que a gente já conversou aqui hoje, né? Essa questão da prevenção da fissura mamária, já falei pra vocês o que eu penso. Essa questão do laser aí agora, né, de novidade pra estimular ali no trabalho de parto. E assim, sei lá, o que eu já vi e que é uma outra possibilidade, aí é um outro conhecimento, é um outro universo. A laser puntura para auxiliar gestantes ou para estimular coisas durante o trabalho de parto. Mas a laser puntura, gente, ela muitas vezes é feita com, assim, aplicações de baixas doses do laser para estimular pontos de acupuntura. E aí sim, o laser em gestante, ele não é contraindicado. O problema é que esse post, ele veio com a foto de uma pessoa fazendo o ILIB mesmo, tá? Então, assim, a laser puntura aplicada em pontos da acupuntura que possam estimular coisas durante o trabalho de parto, beleza, eu nem tenho conhecimento de acupuntura e eu até acho que pode ser muito válido. Eu estou falando do ILIB nessa população, tá bom?
Eu acho que a gente tem que ter mais um cuidado aí um pouquinho maior. Mas alguém tem alguma coisa e vem alguma coisa à mente, alguma dúvida em relação ao que é mito ou ao que é verdade aí nesse universo do laser em amamentação? Tem uma outra aí que é muito falada também. A gente tem conversado, tem estudado, tenho tentado bater assim alguma... ver se eu chego em alguma conclusão, bater ali a fisiologia de um com a fisiologia do outro, ainda não deu match não, que é o laser para aumento da produção láctea. Quem já ouviu falar sobre isso? E o que pensa sobre isso, ou quem tem vivência aí sobre isso? Me contem também. Alguém já ouviu essa daí do laser para aumentar a produção? Alguém justifica? Alguém já teve essa experiência? A Carolina já colocou. Alguém que tá aí já teve essa experiência, gente, de tentar aplicar? Porque eu já, né? Principalmente depois que começou isso tudo, eu falei, aí eu tive uma amiga que teve uma dificuldade, eu falei, vai ser ela, minha cobaia, né? Então, aí queria ver, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. A Lúcia colocou, eu só sei que perco paciente quando me recuso a ir fazer atendimento. Ah, acontece, infelizmente. Mas tem horas que a gente tem que deixar ir, né? E às vezes tem momentos, e não são poucos, que a gente deixa ir e a pessoa acaba voltando. Principalmente nessas questões, assim, de prevenção de fissura, ou da aplicação do laser isolado, sem estar associado ali ao manejo clínico, né? Então, não, mas eu queria só o laser mesmo e tal. Não, só isso eu não ofereço. E aí vai, faz e depois acaba voltando. Então, gente, o que eu digo a respeito aí do laser para o estímulo da produção láctea? O laser, ele atua nas terminações nervosas. Ele é capaz de estimular o tecido nervoso, tá? Então, deixa eu até abrir aqui, porque eu queria ver um esqueminha. Mas eu acho que eu não... Peraí. Tá. Deixa eu só aproveitar aqui, gente. Quero só abrir aqui. Que eu tinha preparado um esqueminha aqui pra gente fazer. Então, olha só. Eu conheço algumas pessoas que falam sobre isso. Já vi algumas justificativas. Mas nas minhas reflexões ali, eu ainda não encontrei uma linha de raciocínio que me leve a pensar que o laser ele pode de fato aumentar essa produção láctea. Mas na verdade, eu acho que o fator número 1 aí é identificar qual é a causa dessa baixa produção. Até para a gente saber correlacionar com as mudanças do manejo que a gente fez, ou com uma possível ação do laser, ou com coisas assim, quando não funciona, que são irreversíveis, com uma condição orgânica mesmo da pessoa. Então, a gente tem vários casos que podem dar uma baixa real da produção láctea, né? Então, a hipogalactia, a baixa produção, ela é real. Eu lembro que eu formei aí tem 12 anos e eu ainda peguei um tempo onde a gente falava, não existe essa questão de pouco leite. Pouco leite é porque o bebê não tá mamando direito. Não é assim, tá? Pelo amor de Deus, existe sim. A gente já sabe hoje que várias condições de saúde podem levar a um quadro de hipogalactia. Então, eu acho que o fator número 1 aí é a gente identificar. Essa baixa produção, ela é real? Ela existe? Existe. Então, por que ela existe? É porque o bebê não tá fazendo uma extração adequada do leite e aí a produção dela tá diminuindo? São questões hormonais que estão envolvidas? São questões de desenvolvimento mamário, né? Baixa quantidade ali de glândulas, por exemplo. É porque tem uma cirurgia mamária prévia e até produz bem, mas não tem ductos ali preservados para extrair esse leite. Então, a gente tem que primeiro analisar qual é o contexto dessa baixa produção. Porque falar o laser para aumentar a produção, parece que a gente só tem uma causa gerando esse problema, né? E sabemos que não é. Então, a primeira coisa seria essa. Quando a gente pensa assim, em desenvolvimento da mama, em desenvolvimento mamário, gente, a gente tem ali começando o início da produção láctea, ele começa lá na lactogênese 1, que ocorre na segunda metade da gestação até a apojadura.
Então, a produção láctea, ela começa até muito antes do bebê nascer. E todo esse processo, desde a lactogênese 1, 2, 3, que é quando a produção do leite ela começa a ser autorregulada, né, principalmente regulada pela demanda do bebê, muitos eventos hormonais acontecem. E eu não consigo entender, obviamente, de novo, depende da causa dessa baixa produção, mas como uma estimulação ali meramente periférica pode modular todo esse processo. Ah, Vanessa, mas e a sucção do bebê? A sucção do bebê, ela ativa ali receptores de pressão que estimulam com muito mais intensidade, que são estimulados com muito mais intensidade pela ação mecânica do bebê do que simplesmente pela terminação nervosa ali de uma sensibilidade que é aonde o laser mais age, né? Nas fibras nervosas tipo C. Então, muito responsáveis ali por condução lenta da dor, por outros mecanismos que não só... E claro, assim, acaba também tendo ação sobre essas terminações nervosas mais superficiais. Só que a correlação que eu vejo, às vezes, sendo feita, é que, por exemplo, na hora que a gente começa a aplicar o laser, a gente vê que o leite começa a sair mais. A gente não deu nem tempo, né, de percorrer todo esse circuito para falar que a produção daquele leite é decorrente dessa irradiação. Então, eu não acho que em casos de baixa produção real, o laser aplicado na areola, como são os protocolos que eu já vi, em doses baixas, seja suficiente para trazer esse excesso. Porque senão... Posso estar falando uma maior besteira do mundo, tá, gente? Mas não seria eu pensar que, por exemplo, então e naquelas mulheres que têm uma produção adequada? Se eu fizesse o laser ali para estímulo, para diminuição da dor, que são pontos muito semelhantes, então significa que com isso eu vou aumentar muito mais a produção dela? Eu posso gerar um desconforto, porque isso vai desencadear um aumento da produção? Por que faz sentido para um e não faz sentido para o outro? Para mim, a baixa produção ela é uma coisa muito mais hormonal, que envolve hipófise, que envolve outros mecanismos regulatórios ali, do que só essa questão da sensibilidade mais periférica. Óbvio, sabemos que a sucção do bebê é importante, tem um papel importante nesse processo, mas é um dos fatores, né? E se eu já tenho bebê, eu não sei se fazer o laser ali é algo que realmente me traga um ganho tão significativo. E aí, de novo, né, é o que eu falo. Qual é o impacto disso no meu discurso para aquela mulher? Ela acha uma coisa, ela entender o papel dela, vamos supor que seja uma baixa produção por um manejo ali, difícil da amamentação. Uma coisa é ela entender o papel dela para tomar corretamente os galactogogos, para fazer um protocolo de ordem ali regular, né, com a frequência que deve, para ela ter a participação dela nesse, entre aspas, tratamento para o aumento da produção, ou ela tem um papel mais passivo de que, não, o laser tá ali ajudando. Mas baseado em quê? A gente não tem nenhuma pesquisa que avaliou o impacto disso, né? Pelo contrário, a gente tem duas que avaliaram uma correlação mínima com os níveis de prolactina e nem viu efeito. E olha que usaram laser pontual e usaram ILIB também. Se a gente fosse pensar, não, é algo mais orgânico, assim, mais sistêmico, orgânico não, mais sistêmico, então poderia ser beneficiado pelo ILIB. Não, nem isso. E outro ponto, né, quando esses artigos que foram feitos e mensuraram aí a ação do laser sobre níveis de prolactina, ainda tem uma outra observação que eu faço, de que nem sempre ter doses adequadas do hormônio no nosso organismo garantem uma boa produção láctea. Né? A gente já tem trabalhos que falam aí que é muito importante a gente ter níveis adequados da prolactina, mas é importante que a gente tenha também receptores para esses hormônios, porque senão eles vão estar ali em alta circulação no sangue, mas vão ser poucos receptores para ele. Isso pode ter um impacto também na amamentação. Então, o que eu acho que o laser pode influenciar talvez no reflexo de ejeção, onde ali começa a ter um estimula as terminações nervosas, pode ocorrer uma vasodilatação local, porque o laser aquece um pouquinho, apesar de ele não ser térmico. Quem já teve algumas experiências aí, né, de aplicar sobre a mão, principalmente se for por um período prolongado,
como nos casos onde a gente aplica para analgesia, por exemplo, pode gerar um aumento da microcirculação local. De fato, às vezes a gente está aplicando, começa a cair umas gotinhas. Isso eu acredito que possa ser ali um efeito de curto prazo do laser. Mas daí achar que a aplicação na areola em doses mais baixas vai ter um impacto significativo em toda a fisiologia dessa produção láctea, eu ainda acho uma coisa muito distante. Principalmente porque os dois trabalhos que nós temos, um é um trabalho russo que, assim, péssimo, muito ruim, a metodologia muito mal descrita, publicado num periódico de péssima qualidade, que eu acho uma afronta falar assim, não, mas tem artigos que falam sobre isso, porque é um artigo péssimo. O outro avaliou o efeito nesses níveis de prolactina do laser aplicado na cesariana, associado ao ILIB, e viu que não teve impacto aí sobre o hormônio, né? Mas nenhum deles também avaliou a produção de fato. Eles avaliaram doses do hormônio, doses de prolactina na circulação sanguínea. Então, assim, entendem o excesso de variáveis? E aí é o que eu falo, às vezes a gente vai prometendo tanta coisa com laser que no final a gente nem sabe. Será que foi ele mesmo que agiu ali? Ou será que foi porque eu melhorei a qualidade da mamada? Ou será que é porque a mãe estava com uma questão emocional super importante e aí quando ela achou que teve alguma coisa ali que pudesse realmente ajudá-la, o emocional também deu um up ali e aí a coisa andou. Então, são tantas variáveis para a gente vender essa ideia de que é o laser. E eu falo, gente, se eu tiver que mudar de ideia, eu venho aqui e falo, olha, o que eu pensei estava errado. Encontrei uma correlação, ou me convenceram do contrário, ou usei e funcionou. E assim, não vejo, tá? Não vejo isso na prática real, assim. Então, não é algo que eu venda ou que eu ensine, tá? Eu trago essas discussões, então assim, quem tá pensando em fazer o curso para aprender o protocolo de laser para produção láctea nem vem, porque não tem, tá? Porque é justamente isso aí que eu penso, é sobre isso. Óbvio que eu levo esse assunto pra gente discutir no curso, né, com maior profundidade, entendendo aí todas essas fases da produção láctea, todas as etapas envolvidas nisso, mas não é algo que eu veja uma correlação, tá bom? A Carolina perguntou, fazer laser para aumentar a produção pode gerar uma vasodilatação e um engurgitamento local? Eu acho, pelo protocolo que eu já vi, tá, Carolina? Eu acho pouco provável porque os que eu já vi, assim, que já me contaram, são protocolos que fazem radiação na areola. Então, eu acho pouco provável que gere uma vasodilatação a esse ponto. Essa preocupação eu tenho um pouquinho mais em fazer na fase da pojadura, tá? Por mais que o laser tenha uma ação anti-inflamatória legal, na pojadura eu prefiro utilizar o ILIB e ter mais cautela de usar o laser pontual do que usar ele em muitos pontos da mama, por exemplo, e ter a chance aí talvez de gerar essa vasodilatação, tá? Mas nesse protocolo assim de só aplicar na areola, eu acho pouco provável que o impacto seja muito grande. Já viu na base da mama? Aí eu não... Porque se foi na base da mama, aí eu não sei, pra pojadura ou pra aumentar a produção? Depois você me conta, porque agora eu não entendi, tá? Então, é mais uma das coisas aí pra gente poder pensar, tá? Gente, deixa eu ver aqui que eu tô perdida na hora, senão daqui a pouco me derrubam aqui. 10 minutinhos ainda. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Tem mais alguma possível mito e verdade aí? Tem um outro também que de vez em quando circulam por aí, que é o laser para mamilos planos. Vocês já viram? Fazer em toda a base da mama para aumentar a produção. Então, Carolina, eu imagino que seja por um possível estímulo ali das glândulas mamárias, talvez. Não sei. A gente tem ação do laser sobre glândula? Temos, tá? Mas a gente tem que repensar ali, é uma agência, é uma função de produção ou é uma ação mais excretora, sabe? Assim, não sei, não me convence muito ainda não. Vou estudar mais, tá? Confesso que ainda quero me aprofundar muito nesse tema, eu tenho lido, estudado muito sobre essa questão da produção láctea, até para conseguir pensar em boas metodologias de trabalho.
Converso de vez em quando com pessoas que são referências para mim na área de hipogalactia, né, de indução da lactação, com a Kelly. Não sei, já pensei, gente, será que eu Kelly Carvalho, né, gente? Não sei se todo mundo conhece, mas que trabalha muito nessa área de indução aí da lactação. São pessoas que eu já falei, no seu raciocínio, no seu dia a dia, você encontra alguma lógica? Você encontra alguma brecha? E, sei lá, talvez a gente montar protocolo aí que seja, mesmo que seja com N pequeno, e começar a testar. Não é que eu duvide do potencial do laser para isso, é isso que eu queria deixar claro para vocês. Eu só não acho que até o momento a gente tenha respaldo científico suficiente para fazer essa afirmação, tá? Vocês entendem a diferença, né? Eu vou ficar muito feliz se a gente um dia tiver, de verdade, mas hoje eu não tenho coragem de vender isso. Tenho coragem de testar, como eu falei, com amigas, com pessoas próximas, e às vezes que eu já tentei, não vi diferença, tá? Eu ia falar... Gente, comecei a cabeça. Comecei a falar de uma outra coisa que esqueci. Alguém lembra o que era? Dos mamilos planos. Então, também tem trabalhos aí, artigos de revista, de post, assim, de internet, que fala sobre o uso do laser para mamilos planos, falando que o laser teve 100% de sucesso na eversão de mamilos planos. Então, pensa, seria a salvação da pátria, né? Uma pessoa que tem um mamilo protruso ou um mamilo mais plano... Ou protruso não. Gente, me fugiu o nome agora. Invertido. Mas não era invertido que eu ia falar. Enfim, mamilos desfavoráveis. Pronto, vamos usar o termo mais correto, mais atual. Mas a pessoa que tenha ali um mamilo plano ou até invertido mesmo assim, ou pseudo-invertido... E aí você prometendo 100% de sucesso com o uso do laser para eversão desse mamilo. Aí quando você vai ver a foto da matéria, tem uma marca de concha horrorosa assim no seio da pessoa. A areola está visivelmente garroteada, sabe? Pelo aro menor ali da concha. Foi um trabalho, uma foto que foi tirada 36 horas depois do bebê mamando, como se o bebê mamando não fosse uma manobra ali de protrusão constante naquele mamilo. E assim, saiu em vários sites em colunas que falam de cuidado materno-infantil sobre o protocolo 100% eficaz de laser para everter mamilos. Então, assim, e aí? Né? É ético, é correto, eu não vou nem... De verdade, assim, eu não acho prefiro acreditar que não é má fé, sabe? Assim, a pessoa está querendo enganar alguém, não acho que é isso. Mas eu acho que muitas vezes peca, e muito, no raciocínio clínico. Gente, faz sentido isso que eu tô falando, sabe? Ou faz sentido isso que eu estou lendo? Então... eu sei que eu tô nos meus últimos minutos aqui. O que eu queria muito de coração com vocês, eu agradeço muito invertido, Conceição, obrigada, depois fugiu aqui no invertido e o plano. Mas finalizando, assim, o que eu queria muito que vocês entendessem com a live de hoje, com a nossa conversa, é de que nós temos, assim, um mundo para explorar com a fotobiomodulação. Realmente, eu acho que não só na fono, não só na amamentação, mas em todas as áreas da saúde, é um recurso que veio para ficar, que precisa muito ser mais estudado, para que a gente tenha protocolos aí bem delineados, trabalhos clínicos de qualidade, porque isso falta muito nessas áreas também. Mas então que a gente entenda o potencial que esse recurso tem para otimizar a nossa prática profissional e a nossa assistência e a melhoria da saúde das pessoas. Porém, isso não pode ser apelativo, isso não pode ser o seu diferencial no mercado, como eu falei antes, não é o seu diferencial no sentido de você ter esse recurso para oferecer, que eu acho que isso é muito importante. Mas você querer jogar na conta dele a salvação de coisas que você não dá conta tecnicamente de resolver. Eu acho que o problema maior todo é esse, sabe? Quando você mascara
muitas vezes ali aquilo que você não sabe, em vez de buscar uma supervisão, em vez de buscar estudar, sei lá, a gente vai colocando ali na conta de recursos ou vai colocando numa expectativa que não vai ser atendida. E nós estamos lidando com pessoas que buscam o nosso cuidado e vem na gente ali um profissional de saúde, né? Se eu vou num dentista, se eu vou num médico, o mínimo que eu espero é que ele esteja me atendendo de acordo com que tenha coerência e com que tenha respaldo científico dentro da área de atuação deles, né? Então, assim, eu não me sentiria bem se eu soubesse que alguém está usando alguma coisa comigo simplesmente porque acredita ou porque alguém contou e ela nunca questionou, né? Então, assim, sei lá, acho que eu já tô falando muito, começa a dar voltas, mas eu acho que a mensagem que eu quero deixar para vocês é que o laser é muito bom, ele faz a diferença na nossa prática profissional, mas que antes de ter qualquer recurso, seja laser, eletro, bandagem, ultrassom, qualquer recurso, nós temos que ser bons profissionais e nós temos que ter, assim, um comprometimento ético e responsável com esses recursos que a gente deseja usar. Porque, infelizmente, as coisas que eu tenho visto na internet sobre laser, e eu sei que existem outros recursos também, elas são muito desanimadoras. Eu já vi muita gente falando muito mal do laser, julgando a fonoaudiologia, tipo, esse pessoal da fono não sabe nem o que tá falando por conta de colegas, de profissionais que utilizam desse jeito. Ah, não, porque eu acredito nisso. Ah, porque eu fiz comigo e deu certo. A gente vai ter, eu acho, uma live sobre laser para cólica de bebês, para insônia de bebês, né? Que também tem sido comercializado aí. E é correto eu falar, porque eu fiz na minha filha, eu posso fazer na filha dos outros? Será que é por aí? Ah, porque funcionou comigo, né? Aquela coisa assim, comi e não morri, então eu posso dar. Sabe? Enfim, vocês me entenderam, né? Eu espero que sim. Carolina, muito obrigada por compartilhar tanta informação baseada em ciência. Eu que agradeço muito a participação, a interação. Conceição, perfeito, que bom que alguma mensagem fica, alguma coisa deu para vocês entenderem aí desse final que eu falei, porque é de verdade, assim, é um discurso muito mais emocional do que preparado aqui para vocês, né? Vamos usar, vamos divulgar, vamos colocar isso a serviço das pessoas, mas com ética e responsabilidade aí, certo? Pessoal, vou deixar vocês irem, né? 10 horas já. Muito, muito, muito obrigada pela companhia. Amanhã nós temos outra live, eu não me lembro agora de cabeça o tema, mas todo dia às 7 horas da manhã a gente divulga o tema aqui para vocês. Oi, Elizabeth, respondo. Põe a pergunta aí de novo que passou para mim, eu não vi, comi mosca aqui. Deixa eu ver. Achei aqui agora. Verdade que o protocolo de 30 minutos de Lib agora é 25? Não tô sabendo. Às vezes pode ser uma questão de programação do equipamento, tá? Que alguma empresa possa ter mudado, mas assim, nem existe o protocolo 30, não é o protocolo mágico para todo mundo. A gente tem que ver isso também, tá? Então, assim, particularmente, eu acho que é uma diferença muito pouca de 25 para 30 para falar que isso mudaria um quadro clínico, por exemplo, tá? Mas eu não, só se foi alguma coisa de mudança de aparelho, de equipamento, tá bom? Vou procurar saber se tiver alguma resposta diferente dessa, eu te mando, tá bom? A Narli perguntou com quantos anos precisa calibrar o laser? Pelo menos a cada 2 anos, tá? Ou se você percebe que ele não tá funcionando, tal. Também tenho um post sobre isso aqui, tá? De como vocês procurarem as empresas, tem que mandar para calibrar na empresa, tá bom? Eles não têm representantes, assim, que façam esse tipo de serviço nos locais. Toda calibração, ela é feita na fábrica. Então, cuidado aí. Pelo menos a MMO, a DMC, a fábrica é em São Carlos, né? Então, você tem que mandar para lá e eles retornam, tá bom? Ô, Elizabeth, na verdade, assim, nós temos trabalhos que utilizam 15 minutos de Lib, nós temos trabalhos que foram feitos com 5 minutos, né, ou protocolos que falam de Lib com 5 minutos quando feito na carótida, ou 10 minutos. Então,
o protocolo, assim, não existe um protocolo fechado. O ILIB a gente tem que ver muito, ele tem uma correlação muito grande com o volume de sangue que aquela pessoa pode ter, né? Normalmente o cálculo é baseado muito nessa estimativa. Mas nós temos muitos trabalhos aí que foram feitos com 15 minutos de ILIB, outros que foram feitos com 30, outros com 60. Para COVID, por exemplo, tem estudos de caso aí que saíram com 3 horas de ILIB diário. Então, a gente não tem um número, assim, fechadão, não, tá? Eu tenho colegas, pacientes não, alunas, que me trouxeram um relato, por exemplo, de que elas têm uma fotossensibilidade que se elas usam mais de 5 minutos de ILIB, ela tem sérios desconfortos, e já teve essa experiência também com outros pacientes. Então, o ILIB, a gente vai ter uma live sobre o ILIB, mas a gente tem, assim, que tomar muito cuidado para não colocar ele nesse pacote de que é bom para todo mundo, não faz mal para ninguém. Não é por aí as coisas, né? A gente tem que, justamente por acreditar que ele funciona, eu sempre falo isso, justamente por acreditar que o laser funciona, é que eu respeito muito ele. E eu vou com um pé no freio, assim, antes de sair oferecendo ele para qualquer pessoa. Quando vai ser o próximo curso de atualização? O próximo curso de laser terapia aplicada à amamentação começa dia 13 de abril. E aí a gente tem a aula gratuita no dia 4. E aí, no dia 4, eu vou lançar também uma plataforma de cursos na área de fotobiomodulação, um projeto super novo aí que eu tô muito empolgada. E a gente vai ter atualizações muito legais lá sobre sobre a fotobiomodulação de forma geral. E o ILIB é um dos temas que já tá aqui na minha listinha, ó, que muita gente pede cursos sobre ILIB. Eu tenho assistido muitas lives, eu tenho feito muitos cursos, e assim que eu achar meu caminho, que eu achar um parceiro, alguém que tem ali nessa mesma visão, já tem excelentes pessoas aí na lista, nós vamos ter uma atualização muito legal sobre isso, tá bom? Então é isso, pessoal. Boa noite, boa semana para todo mundo. Segundona começando hoje, né? Que a gente tem uma semana aí maravilhosa, bem produtiva para todo mundo. E a gente se fala amanhã, tá bom? Beijo para vocês. Obrigada aí mais uma vez pela participação, viu? E a live vai ficar salva. Se vocês souberem de alguém que pode gostar, que pode querer ouvir um pouquinho mais sobre o que a gente conversou aqui hoje, ou que precise ouvir, marca aqui. E a gente vamos passar aí pra frente a informação, aquilo que a gente acredita, né? Se fez sentido pra vocês, vocês me ajudam a divulgar, tá bom? Beijos, e quem não se inscreveu ainda na aula do dia 4, se inscreva, tá bom? Beijo, gente, boa noite pra vocês. Obrigada, eu que agradeço.